Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Sem mais delongas, vamos entrar já no episódio de hoje, na reflexão de hoje. Quando eu era criança, havia uma quadra, um versinho que nos ensinavam e que era: à morte ninguém escapa. Morre o rei, morre o bispo, morre o papa, mas eu hei de escapar. Compro uma panela, meto-me dentro dela e passa a morte e diz: aqui não está ninguém, passem todos muito bem. Pois, mas de facto, à morte ninguém escapa. E eu já estou a ouvir gente a deitar as mãos à cabeça e a dizer: a mulher está louca, então agora vai falar da morte, mas da morte para quê? Que horror, não vale a pena falar dessas coisas. Vale a pena, sim. Vamos falar da morte hoje. A morte é inevitável, meus amigos. À morte ninguém escapa. Nem o rei, nem o bispo, nem o papa, nem ninguém. A partir do momento em que se nasce, há a inevitabilidade da morte. Fazer que ela não existe, fazer de conta, não é nada inteligente, é desnecessário e, sobretudo, é destituído de sentido. Porque quando não se falam das coisas, quando elas se engolem, quando elas ficam debaixo do tapete, só ganham força. Falar ajuda no caminho da aceitação, ajuda a transformar a escuridão do oculto numa coisa clara, fluida. Não é assim tão difícil. O José Mar Branco, o grande José Mar Branco, escreveu há muitos anos um texto que eu gosto particularmente, gosto tanto, e que se chama FMI. Daqueles textos que, quando uma pessoa os ouve, fica comovida, cansada, exausta de emoção, a emoção das palavras, do turbilhão de emoções que aquele texto nos traz ao de cima. E a páginas tantas José Mar Branco chama à morte desnascer. E não é mais do que isso, é desnascer. Fala-se pouco e há um grande terror e um grande tabu relacionado com a morte. Para quê? É porque não se conhece o que vem a seguir? O desconhecido não tem que ser uma coisa temerosa. Pelo contrário, tem que ser uma coisa que bom conhecer uma coisa nova. Há aquele friozinho no estômago, é verdade, porque não se conhece, mas ao mesmo tempo é aquela ansiedade, aquela coisa boa de uma revelação. Conforme os credos, e mesmo quem não tem credo nenhum, sejam católicos, hindus, muçulmanos, espiritistas, racionalistas cristãos, protestantes em todas as suas variantes, anglicanos, ateus, agnósticos, todos vão desnascer. Aconselho a audição do FMI. É um texto longo, mas que vale tão a pena. Embora seja longo, eu acho que o sei praticamente de cor. Tantas foram já as audições e continuo a ouvir de vez em quando. Ouço. A Agatha Christie, num livro dela, que eu não me recordo honestamente do nome, não foi um livro policial, foi daqueles romances que ela escreveu com pseudónimo. A certa altura diz que
as pessoas que só se têm medo daquilo que não se conhece, daquilo que vem atrás. Quando se finca o pé e se enfrenta de frente, cara a cara, com o desconhecido, com aquilo que nos provoca medo, o medo desvanece. E a morte é um bocado isso, o desnascimento. É isso. Que devia ser ensinado desde a tenra idade. A aceitação, o falar sobre, e dessa aceitação, mas é uma aceitação estrutural, visceral. Se aceitar a ideia da morte, por que não? De tudo o que é escuridão, que rodeia sempre os tabus, nasce luz e transforma-se numa coisa natural, normal e luminosa. No fundo é isso que se pretende. Eu tive quem me ajudasse nesse percurso, quem me desse as primeiras pistas, o meu querido Padre Vicente, de quem eu já falei a tanta gente, e depois o resto do caminho filo eu sozinha. É uma ideia que eu aceitei perfeitamente, e mais, quando se aceita e deixa de se ter medo, passa-se a controlar, não de uma forma impositiva e dura e possessiva, mas controla-se. É só desnascer, não é mais do que isso. Associada a isto está outra coisa, que é a forma como se desnasce. Eu sou partidária da possibilidade de eutanásia, estando reunidas as condições para que a mesma possa ser praticada, ou seja, a morte assistida. Aceito perfeitamente que existam pessoas que não pensam como eu. Eu associo a eutanásia a uma morte com dignidade e com lucidez e em liberdade. Quem não pensa como eu tem todos os motivos, certamente, que são válidos. E ninguém é obrigado a recorrer a uma morte assistida. A única coisa que não é válido é quererem impor a quem pensa de maneira diferente, como é o meu caso, uma determinada forma de pensar. Quem quer recorrer à eutanásia em determinadas condições, recorre. Quem não quer, não recorre. Agora, criminalizar em nome de quê? Uma prática que sempre foi feita e que sempre será feita, não vale a pena. Não passa da hipocrisia do costume. Mas isso fica para outros episódios. Para terminar, hoje isto é um episódio cheio de citações. Termino com uma frase do Gabriel Garcia Marques que me tocou profundamente. E ele, a páginas tantas, diz que quando percebeu que só levamos aquilo que vivemos, passou a viver aquilo que quer levar.
É isso que... Aí é que está a grande diferença. Não é em fazer da ideia da morte um tabu. É em mudar a vida das pessoas, a aceitação dessa ideia, de forma a que elas vivam só aquilo que querem levar. Pensem nisto. Resta-me dizer que passámos as 1800 visualizações. Eu estou profundamente grata, não tenho palavras para expressar a gratidão que sinto pela generosidade imensa de quem visualiza os episódios da Maldição de Cassandra. Caso continuem a gostar, peço que visualizem, partilhem, ponham likes. Vamos continuar a crescer. Muito obrigada. E até breve.